Você que é assinante da plataforma Emergency Talks Plus, mais um conteúdo esse mês para você, né? Uma live com esse cara fenomenal, né? Grande satisfação tê-lo aqui conosco. Ele contar uma curiosidade para quem não sabe, né? Ele que estava no primeiro evento do Emergency Talks, no teatro, lá no Teatro da Universidade de Fortaleza, dia 13 de março de 2020, né? Nosso primeiro evento. E é um grande prazer, um cara que eu admiro muito, né? Fico feliz de ter feito parte da formação desse cara. E ele fala por si só, né? Esse cara aqui, ó. Opa, é do outro lado. Esse cara aqui, ó. Vem pra cá, Eugênio Franco, CEO do Dose de Emergência. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dá um Opa, oi pra galera aí. opa. Dá um oi pra E aí, galera aí. galera, tudo bom? Boa noite. Beleza? Eugênio, opa, passou por trás aqui, pela frente não pode mesmo, tá certo? Eugênio, palco é teu, tá? Lembrar pra você aí que tá vendo vendo em casa, você pode deixar nos comentários no fórum sua dúvida e tudo, que a gente passa pro Geninho responde. Então aproveitem a aula aí. Já vi essa aula dele uma vez. É claro que tem alguma atualização agora, mas é imperdível. Beleza? Fiquem com o Geninho aí, Geninho. Palco é teu. A luz é para passar aqui? Pronto. Tem luz não? Não precisa de luz não, só passar, né? Pronto, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, sou Eugênio Franco. E a gente vai falar sobre lesões por imersão e submersão. E não era afogamento, aí o doutor Calil disse assim, rapaz, aula de afogamento, o cabo não sabe nadar, entra dentro da água. Pronto, aprendeu a se afogar. Pronto. Disse que estava autorizado piada besta, começa logo com essa, né? A aula de afogamento é para o cabo aprender a se afogar. Então, a gente vai ter uma aula sobre conduzir pacientes afogados, uma aula sobre lesões por imersão e submersão, tá certo? Vamos lá. Por que é que a gente vai falar sobre isso, né? Por que é que esse tema é um tema relevante? Vamos lá, frase do Dr. Spielsman. Dr. Spielsman é um carioca, médico, bombeiro, intensivista, é o cara que mais publica, mais fala sobre afogamento no mundo, tá? No mundo. Então, vamos lá. A cor do incidente afogamento é a prevenção. Ele é evitável, né, o afogamento, em mais de 85% dos casos, isso pegando todos os casos de todos os tipos, de todas as idades, se a água doce, se a água salgada, se é em casa, se é no mar. O afogamento é chamado erroneamente de acidente, né, até porque se é evitável, né, não é uma coisa do acaso, não é um acidente, né, é uma coisa que diversos fatores levaram àquele ponto. E não é, como ele diz aí, uma ocorrência por um acaso da natureza, né? Inevitável. Não é inevitável. Uma situação evitável em até 85% das vezes. Na verdade, em 85% das vezes. Dependendo do tipo, a gente passa dos 90% desse tipo de situação ser evitável. Então, exemplo, criança. Tá? Criança e piscina. Se você colocou a cerca, colocou alguma barreira física para evitar e teve supervisão de adulto, passa de 90% de prevenção aí, que a gente pode evitar esse tipo de situação. Então é extremamente relevante esse ponto, por isso que eu coloquei no primeiro slide logo. E por quê, né? Então, por quê? A cada 91 minutos, um brasileiro morre afogado. 1h30 mais 1 minuto, brasileiro morre. 1h30 mais 1 minuto, brasileiro morre. Todo dia. Então, diariamente, média de 16 brasileiros, 52% das mortes por afogamento entre 1 e 9 anos são em piscinas e residências. Pelo menos quem mora no litoral, e é o caso aqui da gente, do Emergency Talks, o meu também, que somos de Fortaleza, então a gente mora no litoral, quando a gente fala em afogamento, a gente lembra logo do mar. Lembra logo de água salgada, lembra do quê? Do turista, que não conhece a região, que toma umas, chega lá para tomar banho, né? Chega lá para nadar, chega para conhecer numa situação não muito agradável, com vento forte, cheio de buraco, não conhece a região, bebe e se afoga. Então, extremamente comum, né? Mais da metade dos incidentes. Também, a gente pode ver que os homens morrem 6,8 vezes mais, quase 7 vezes mais. Por quê, doutor Calil? Doutor Calil vai concordar comigo, tenho certeza. O homem, ele é um bicho burro. Não é o homem o ser humano, é o homem
masculino, né? O XY, o hétero top, o cara lá que dá problema. Por quê? Porque o homem ele é corajoso, mais do que devia, rico, mais do que o dinheiro que tem, valente, mais do que a testosterona que produz, né? Então, o que é que acontece? É o cara que, se você botar lá no YouTube, acidentes homens idiotas, vai ter inúmeras horas do cara, sei lá, andando de jet ski de costas com uma perna só, vendado, fazendo crico com a máscara no rosto, como eu já gravei. Não é uma coisa inteligente, entendeu? Pode perder o dedo, mas nesse caso pode se afogar. Então é o cara que é valente, que bebe e vai para dentro d'água. Pronto, morreu, certo? Então, 47% dos óbitos ocorrem até os 29 anos. Aí a gente vai lembrar, ou saber, se não sabia ainda, que a morte no afogamento é trimodal. Ela é bem novinho, né? Crianças jovens, tá certo? Que são aquelas crianças que vão se afogar em balde, em banheira, em piscina dentro de casa. Aí, 15 aos 24 anos, que é o adolescente, que é o afoito, que quer nadar, que acha que nadar na piscina de 3 metros de comprimento é a mesma coisa que nadar no mar, ou no rio, e o idoso. E aí o idoso volta a se afogar na banheira, volta a ter situações, principalmente de afogamento secundário, que a gente vai já falar sobre isso, tá? Outro público que tem muito problema com afogamento, epilético, né? Eles têm muito mais chances de falecer por afogamento do que um paciente não epilético. E o custo desse atendimento é extremamente alto. A gente tem aí que cada óbito por afogamento, a gente vai até R$210 mil. É só fazer as contas, que eu não fiz e não vou fazer. Mas é muito dinheiro, né? 16 por dia, R$210 mil cada um, é muito dinheiro, tá certo? Aí o ano todo, a década toda, um mandato de um presidente, 4 anos, é muito dinheiro, tá certo? Então, é um assunto extremamente relevante. Vamos lá, definindo, né, esclarecendo as coisas, deixando as águas claras, transparentes, límpidas, né? Falando em afogamento, vamos falar de água. Então, resgate, pessoa, né? Pessoa é socorrida, porque pessoa, resgate, não se afogou, está de pé, pronto, perfeito. Pessoa socorrida da água, sem sinais de aspiração de líquido. Né? A gente vai ver que o afogamento é o quê? Aspiração de líquido não corporal. É vômito, não é afogamento, é broncoaspiração. Tá? Coca-Cola, aí pronto, afogamento, não corporal. Por submersão ou imersão. Submersão, lembra do submarino, né? Todo debaixo d'água. Então, aquele afogamento que a gente pensa, pensa em afogamento debaixo d'água. Mas a imersão, ou seja, caiu, desmaiou com o rosto dentro de uma poça de água, de lama, e se afogou, pronto, é afogamento por imersão, não está submerso. Tá? Próximo passo, próximo ponto de definição, cadáver por afogamento. É a morte por afogamento, já que é um cadáver, né? Sem chances de iniciar a reanimação. Ou seja, quando eu cheguei, o paciente já estava em óbito. Seja porque fazia mais de 1 hora que ele estava lá submerso, né? Ou imerso, se for o caso, ou porque ele tinha sinais evidentes de morte. Então, paciente que você encontrou já com rigidez cadavérica, já com livuras, já em decomposição. E a gente tem que diferenciar também um afogamento primário do secundário. O que é o afogamento primário? É o afogamento por si só. É o paciente que estava nadando, não sabia nadar, cansou, sei lá, ou não sabia nadar, e afundou e afogou-se. E a água entrou e acabou. Ou então a criança, pronto, soltou a criança lá dentro do balde. Eu não sei quem é que faz isso, mas criança se afoga dentro de balde. Então soltou a criança dentro do balde, não façam isso em casa, por favor. Soltou a criança do balde, a criança afogou. Afogamento primário. Afogamento secundário é o afogamento que vem por outro motivo. Eu vou ficar passando para um lado, por outro, só para ele ficar rodando essa câmera, que eu achei legal. Né? Vai fazer valer a hora do estúdio aqui, né? Fazer o pessoal ficar trabalhando. Então, beber uma aguinha, afogamento. E eles estão só se abrindo ali. Eu vou cobrar deles, inclusive. Então, vamos lá. O afogamento secundário já é o afogamento que aconteceu por um outro motivo. Exemplo, o paciente estava lá nadando, sobrecarregou o coração, infartou e afogou-se. Perdeu a consciência, porque fez um baixo débito e afogou-se. Um exemplo.
Teve um AVC, pá, afogou. Crise convulsiva, ficou inconsciente por qualquer motivo. Afogou, afogamento secundário, tá bom? Isso é extremamente relevante. Por quê? Vamos já saber. Antes disso, vamos falar da cadeia de sobrevivência do afogamento, né? Obviamente, é uma cadeia diferente das cadeias de reanimação, cadeia do ACLS e do BLS. Por quê? Porque é dentro d'água, né? Então, primeira diferença é essa. Então, vamos lá. Primeiro elo, tá? Muda até a cor, prevenção. Primeiro slide, primeiro elo, ponto mais importante. Se você tem uma medida que consegue prevenir 85% dos eventos, meu amigo, tem que investir nela. É prevenção. Criança não pode passar de um braço. Ah, mas o meu braço é comprido, não tem problema. Se alcançar, está valendo. Não passa, não deixa a criança ficar mais distante do que um braço. Não vai para um canto que não tenha guarda-vidas. Vai entrar dentro d'água? Guarda-vidas. Boia, de braço aqui. Ensina o menino a nadar desde novo, né? Sempre usar colete. E assim por diante. Beleza. Segundo passo, segundo elo, né? Assim como você tem lá no BLS um reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória, você tem que ter um reconhecimento do afogado, né? Você tem que saber que a pessoa está se afogando. É aquele Baywatch, é o cabo lá com binóculos, não, aí lá está o cabo dentro d'água aqui, ok, estou me afogando, vamos buscar. Pronto, exatamente. Então, identificou o afogamento. Na mesma hora, pede ajuda. Se eu não sou a ajuda, se eu não sou dos bombeiros, se eu não sou o guarda-vidas, eu vou lá e, 193, Fundo Brasil, né, bombeiros. Tem um cabo se afogando aqui, me ajude. Vem cá, estou aqui assim, 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 vem cá ajudar. Pronto. Próximo ponto, vou pular dentro d'água? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um dos pontos fundamentais. Não entre dentro d'água, tente ao máximo evitar. Você vai fornecer flutuação. Vou jogar uma boia, vou jogar uma corda, uma vareta, uma garrafa PET, qualquer coisa. Você vai ajudar o paciente, ajudar a pessoa que está se afogando a não se afogar, a flutuar. Depois disso, conseguiu, não submergiu. Por quê? Porque quando está submerso, não tem para onde correr. Enquanto ele ainda está ali, afunda na funda, quando ele bota a cabeça para fora, ainda consegue pegar um pouquinho de ar. Mas quando está dentro da água, aí não tem mais para onde correr. Na hora que ele respirar, e vai ter uma hora que ele vai respirar inevitavelmente, porque ele vai tossir, e aí, na hora que ele tossir, a reação natural das vias aéreas é puxar ar para dentro para tentar compensar. Quando isso acontecer, vai entrar água. E aí acabou-se. Aí dificulta bem mais as coisas. Então, forneceu flutuação, tentou tirar da água. Corda, vareta, né? Do jeito que for. Se possível, se for seguro a você, não vai entrar dentro d'água. Entrar dentro d'água, a pessoa que está se afogando, ela não vai ser racional. Ela vai ter uma dificuldade para raciocinar, ela não vai conseguir raciocinar. E quando você chegar para ajudá-la lá nadando, vou ajudar e tal, me garantindo aqui. Aí a pessoa, em vez de entender que você está lá ajudando ela vai entender como se fosse o quê? Um tronco. E vai querer subir em cima de você para poder botar a cabeça para fora da água. Vamos para cá. Eu vou me sentar aqui. Tem que tirar esse negócio aqui, porque senão vai sair mais caro, né? Pronto. Doutor Carlos, me tira uma dúvida, antes da gente chegar aqui no final dessa cadeia. Esse microfone aqui, ele é da Madonna, modelo, ou Sandy Júnior? Qual dessas duas pessoas? Porque você sabe que Sandy Júnior é uma pessoa só, né? É da Sandy Júnior. Sandy Júnior. Então, eu vou cantar aqui uma música, Sandy Júnior, que obviamente não vai ser Vamos Pular, porque em consideração aos meus joelhos, e ao piso do estúdio, que a gente também não vai quebrar, né? Então, vamos, Power Rangers, tem a força, já que a gente está falando de salvamento, né? Power Rangers são heróis, pronto. Acabou a besteira, tá bom já. Pronto. Próximo passo, suporte de vida. O pessoal está chorando aqui, eu não estou entendendo. Eu sabia que era ruim, mas não sabia que era tanto, não. Suporte de vida e hospital, se necessário. Como assim hospital, se necessário? O cabo se afogou e eu não vou levar ele para o hospital. Então,
a gente vai ver que existem diversos graus de afogamento e alguns são mais tranquilos do que outros. Os mais tranquilos pode não ser necessário levar para o hospital. Os mais graves, sim. E se o paciente necessitar, vou fazer a reanimação já lá na hora, tá bom? E vamos ver os detalhes sobre essa reanimação. Falando em classificação, né? Falando em graus. Eu gostei dessa cadeira que ela fica rodando aqui, ó. Aí parece até que eu estou andando, né? Estou me movimentando. Faz propaganda assim aqui, ó. Doses de emergência, gostei. Pronto, então, voltando, classificação. Vamos facilitar. De 1 a 6. Quanto mais baixo, mais tranquilo, certo? Começa, antes da classificação, resgate, ou seja, não se afogou, não entrou água na via aérea. Aí começa, grau 1. Grau 1 é o paciente que tossiu, né? Ele teve ali entrada de água na via aérea, eu vou falar água por um reflexo, mas na verdade a gente tem que lembrar que o afogamento é qualquer líquido não corporal, tá certo? Mas o mais comum é a água, obviamente, seja doce ou salgada. Entrou água na via aérea, o paciente começou a tossir, porque é um reflexo natural, de imediato, isso acontece, mas eu não tenho uma hipóxia considerável, porque a quantidade é muito pequena. Então eu vou auscultar o meu paciente, ele não tem estertor, a ausculta está normal, não tem nenhuma alteração. Aquele paciente que está de boa. Se eu fosse fazer a classificação popular do afogamento, eu ia dizer que isso aqui foi só o susto. Né? O cabo... Tirou. Foi só o susto. E se foi só o susto, não tem outras comorbidades, não tem outras doenças, não tem outros problemas. Via de regra, eu não vou precisar nem de exames, mando para casa. Tá? Isso é o grau 1, é o mais tranquilo de todos. O grau 2... já começa a ter uma diferença. Por quê? Porque entrou uma quantidade de água também, no grau 1 entrou uma quantidade de água, mas foi tão pequena que é praticamente irrelevante. No grau 2, quando você vai auscultar esse paciente, aí você já começa a ouvir estertores, ou seja, tem água ali dentro, tem líquido ali dentro, tá? E não era para ter. Acontece que 93,2% desses pacientes do grau 2, ou seja, mais de 90%, catéterzinho nasal, catéter nasal 5 litros por minuto, com oxigênio, entre 6 e 24 horas, você vai manter a observação, para casa. Tá? Vai ficar numa boa, vai evoluir sem hipóxia, não vai desaturar, para casa. Posso fazer uma ventilação não invasiva para ajudar? Precisa ser um BIPAP? Né? Eu preciso de uma pressão expiratória, porque eu tenho que deixar o meu alvéolo aberto. Se o alvéolo está cheio d'água, ele está aberto. Então, eu não preciso necessariamente de uma pressão expiratória para manter esse paciente respirando. Um CPAP muitas vezes já ajuda, né? Uma entrada de ar pressurizada na via aérea, não invasiva. E lembrando, se você tem água para o ar entrar, a água tem que sair. Então, se você coloca esse ar com pressão positiva, no CPAP, por exemplo, isso já vai ajudar na retirada da água. Obviamente, eu não vou chegar aqui, botar o paciente direto no manômetro e vai, taca o pau aí, menino, que eu vou tirar a água todinha. Não, aí você vai explodir o paciente, isso não existe, né? Você não vai fazer, mas só para saber que isso pode deixar o paciente mais confortável, pode ajudar que esse paciente não evolua negativamente. Apesar de que o prognóstico é muito bom ainda no grau 2, né? 93,2% vão se resolver só com o catéter nas primeiras 24 horas, você vai dar alta e está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Próximo grau. Próximo grau é o que passa aqui, né? Eu falando próximo grau como se eles que fossem passar, mas aqui passou eu. Grau 3. Grau 3 já é o paciente, mas começa a ficar grave. É um paciente que já tem edema, não tem só estertor, ele tem edema agudo de pulmão. Mas não tem hipotensão, ou seja, um paciente com edema agudo de pulmão normotenso, tá? Qual é o problema? Vamos lá. Ele está saturando, eu vou ofertar oxigênio para esse paciente. Qualquer pessoa que tenha água dentro da via aérea ou outro líquido dentro da via aérea vai precisar de oxigênio. Por quê? Porque a troca gasosa vai estar prejudicada. Você tem um líquido atrapalhando a troca gasosa. Então, é normal que você precise de um suporte a mais. Tá? Coloquei lá minha máscara alto fluxo, 15 litros por minuto, máscara com reservatório. E apenas 27,6% dos pacientes, ou seja, menos de 30% dos pacientes, vão conseguir ir para casa, ir de alta,
sem um suporte, sem uma ventilação invasiva. Menos de 30% vão se livrar só com o oxigênio, certo? Ou seja, 72,4% mais 70% ainda assim vão precisar de intubação e ventilação mecânica, tá? Tem um ponto aí no final que é observando-se os mesmos protocolos para os afogados grau 4. Quando a gente fala de afogamento, pelo menos eu era assim, ouvi falar de afogamento, qual é o paciente que eu tenho que saber? Grau 6. Grau 6 porque é o mais grave, e o paciente mais grave, eu tenho que atender, tenho que saber, tá. Hoje eu tenho uma visão diferente disso. O que é que eu penso? Grau 1, nada, para casa. Nada literalmente, ele nadou, não se afogou, né, para casa. Se afogou muito pouco, né? Deus, horrível. Grau 2, quase a mesma coisa, né? Até 24 horas, catetezinho e tal, para casa. Grau 3, mais 70% vai tratar como grau 4. Grau 4, 100% vai ser tratado como grau 4, até porque é o próprio grau 4, né? Grau 5 é o paciente, vamos já chegar lá, mas é o paciente que tem parada respiratória. Vai fazer ele voltar a respirar e depois vai conduzir como se fosse grau 4. Grau 6, parada cardiorrespiratória. Vai tratar a parada cardiorrespiratória e depois vai conduzir como se fosse grau 4. Ou seja, grau 4 é o 3, o 4, o 5 e o 6 que voltou. O grau 1 foi para casa e o grau 2 ficou em observação enquanto você atende esse outro paciente. Então, o grau 4 é o X da questão. Né? É o principal que você tem que saber. Por quê? Porque vai ser o mais complexo, que vai exigir mais de você. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, sobre essa classificação. Muitas vezes a gente pensa assim, o paciente chegou, estava cansado, estava normotenso, classifiquei ele, primeiro atendimento, grau 3. O paciente foi piorando, não respondeu ao oxigênio, foi entubado, tal, continuou piorando, teve uma parada cardíaca, foi a óbito. Esse paciente virou grau 6? Não. Tá? A classificação de afogamento, ela é uma foto. Ela é no momento do primeiro atendimento. Ah, eu estou fazendo o primeiro atendimento à beira do mar, beira do rio, ali na margem do rio, e esse paciente estava assim. Classifiquei ele e disse, ele está no grau X, 3, 4, 5. Se ele piorou ou se ele melhorou, ele não vai mudar, ele continua sendo grau 3. Porque senão, por essa lógica, o paciente estava em parada respiratória. Foi classificado como grau 5, foi ventilado, voltou. Não, agora ele é grau 4. Aí ele foi de alta, ficou bom, foi de alta, então ele é grau 1. Não é assim, né? O grau não muda, tá? Então, primeiro atendimento. Seja porque o primeiro atendimento foi à beira da água, logo quando foi retirado, seja se não tivesse sido classificado, o primeiro atendimento dentro do hospital vai ser classificado. E não muda mais. Não importa como ele evolua. Grau 4. Grau 4 é o paciente tem edema agudo de pulmão, igual ao grau 3, com a diferença de que agora ele tem hipotensão arterial. Tá? Primeira coisa que você vai fazer, oxigênio para esse paciente. Oxigênio alto fluxo. Posso colocar ali a máscara com reservatório? Posso. Posso, se ele tolerar, chegar já pensando em pré-oxigenação, em oxigenação de intubação de sequência rápida. Colocar o paciente com um AMBU, né, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, com reservatório, 15 litros por minuto, com a máscara vedando no rosto, posso. Se ele tolerar, posso. Tá? Tenha em mente, a partir do grau 4, todo mundo vai ser intubado. Então, eu vou ofertar oxigênio na máscara. Por quê? Até o momento da intubação. Eu já vou pré-oxigenar esse paciente de cara, já vou ofertar oxigênio de cara. Tá bom? Segundo ponto. Intubação traqueal 100%, acabamos de falar. Por quê? Porque vai precisar de ventilação, pressão positiva. Ele já teve um volume maior de líquido, e esse líquido, qual é o problema? Ela inativa o surfactante. E isso vai prejudicar as drogas gasosas, tá certo? Que FiO2 eu vou utilizar? Posso até utilizar 100% no começo, mas a gente tem que lembrar, o problema está sendo causado pelo oxigênio, pelo líquido, né? Se eu tiro o líquido,
eu começo a melhorar a minha capacidade de troca, e melhorando minha capacidade de troca, eu vou conseguir começar a baixar esse FiO2, e eu vou reduzir esse FiO2 tão logo eu consiga, né? Eu só vou usar valores mais altos, valores como 100%, se for necessário. Obviamente, depois que entubar esse paciente, ele vai ser sedado e analgesiado e, se for preciso, bloqueado, inclusive. Muitos pacientes, né, a partir do grau 4, evoluem com pulmão de SARA, evoluem com, até por conta do edema agudo, com dificuldade de ventilação e, se for necessário, esse paciente pode ser bloqueado, pode ser pronado, pode ser feito escalonamento de PIP e assim por diante. O volume vai seguir os mesmos protocolos do ARTS, então 6 a 8 ml por quilo, né, ventilação protetora, PIP inicial de 5, e posso titular essa PIP tentando fazer com que o meu índice de oxigenação passe de 250. Ou seja, quem vai me dizer como é que vai ser a ventilação do paciente, assim como em todos os outros casos, é o próprio paciente. É o quadro do paciente que me diz como eu vou ventilá-lo. Né? É muito comum, o paciente está desconfortável, está com pau na sedação, está com pau na analgesia, e quer adaptar o paciente ao ventilador. Via de regra, o que é necessário é adaptar o ventilador ao paciente, a não ser que ele esteja numa situação muito complexa, muito complicada, que não esteja funcionando de jeito nenhum, porque o pulmão está muito ruim. E aí eu vou ter que tomar medidas mais agressivas no paciente. Mas, via de regra, eu preciso... Quem vai me dizer como eu vou ventilar é o próprio paciente, e não eu ou o ventilador. Grau 5 é o paciente que está em parada respiratória, ou seja, eu cheguei para atender o meu paciente, ele está inconsciente, vou lá para o pulso, tem pulso, ou seja, ele não tem parada cardiorrespiratória, só respiratória. E qual é o X da questão aqui na parada respiratória, no grau 5? Se eu ventilo meu paciente ainda dentro da água, e isso é o importante de pedir ajuda, porque absolutamente ninguém que não seja treinado para isso vai conseguir fazer isso, tá? Não vai. Até quem é treinado é difícil. Você pegar um paciente que estava se afogando, não está respondendo, vai levantar a cabeça dele para fora da água, vai ventilá-lo, e aí tem que ser boca a boca, porque é impossível fazer isso com bolsa, válvula, máscara dentro da água, tá certo? Você vai estar com um flutuador, lógico, para ajudar, mas mesmo assim, ainda assim é muito difícil, tá? Então, boca a boca. E por que eu estou dizendo? Faz boca a boca, ventila dentro da água. Por quê? Por conta dessa estatística aqui. Ele diz o seguinte: se eu fizer essa ventilação ainda dentro da água, a chance desse paciente sobreviver sem sequelas, ou seja, eu ventilei ele, 5 ventilações, para evitar que ele evolua com parada cardíaca, né? Porque depois que você chegou no paciente, ainda vai levar tempo para tirar ele da água. Ainda vai levar tempo para colocar ele num barco, numa embarcação, ou levar ele até a beira, né? Então, se eu ventilo esse paciente ainda na água e consigo fazer com que ele volte a respirar, são 4 vezes mais chances de sobreviver sem sequela. Isso é extremamente relevante. Mais uma lembrança aí, protocolo de ventilação e oxigenação, mesmo do grau 6, que, por acaso, depois que resolvido, mesmo do grau 4. Então, 4, 5, 6, tudo igual. Mais de 70% do grau 3 também vai virar como se fora o grau 4, tá? Como se fora, né? O grau 4. 1 e 2 são os casos mais tranquilos, como a gente já viu. Grau 6 é aquele paciente que, assusta. É o paciente que já está em parada cardiorrespiratória. Ou seja, chegou, está inconsciente, palpou o pulso, não tem pulso, parada cardiorrespiratória. É importante frisar que nos casos de afogamento, primário pelo menos, 100%, todos vão estar em parada cardiorrespiratória com ritmo de assistolia. Por quê? Pelo mecanismo, né? Hipóxia, AESP, né? Vai continuar com pulso ainda, a parte elétrica ainda vai continuar funcionando, mas vai parar de ter pulso, e depois a assistolia. É um mecanismo que funciona desse jeito. Cheguei lá, o paciente está em assistolia. Então a minha preocupação vai ser o quê? Ventilar e comprimir, ventilar e comprimir, ventilar e comprimir. Aí vai entrar com acesso,
com intubação, com adrenalina e assim por diante. Tá? Mas por que é que eu frisei que é o afogamento primário? Lembra que eu falei do exemplo, o paciente está nadando, infartou, afogou. Infartou, afundou, afogou. Aí você chega lá, tira o paciente imediatamente da água, porque a maioria dos afogamentos de adultos são testemunhados, tirou imediatamente na água, passou 1 minuto, 2 minutos de submersão, tirou da água, o paciente estava em parada cardiorrespiratória, foi monitorizado o ritmo, fibrilação ventricular. Esse paciente deve ter infartado. Esse paciente deve ter tido uma obstrução de coronária, fez um infarto com supra, parou e afogou-se. Tá? Então, chegou, o afogamento é primário, vai ter assistolia. Estava em outro ritmo. Tem que pesquisar ativamente outras causas. Eletrotomografia, o que for, gasometria, exame, todos os exames. Lógico que, obviamente, depois que o paciente tiver retornado, ou se o paciente está lá com uma fibrilação persistente, tem que avaliar o que foi que aconteceu. Vamos conduzir essa parada aqui. Ele tinha um risco cardiovascular aumentado, ele deu sinais de que estava sentindo dor, ele sinalizou antes de afundar, ele passou mal, sincopou. São testemunhados, geralmente, né? Então, vai ajudar também esse relato, tá certo? Capnografia vai me ajudar, obviamente, assim como em todas as paradas cardiorrespiratórias, né? É uma reanimação de alta qualidade, e aí de alta qualidade eu vou usar toda a minha tecnologia que eu tiver disponível, inclusive a capnografia. Vou fazer reposição volêmica, isso aí não só no grau 6, né? Quando eu for fazer reposição volêmica, geralmente a partir do grau 4, porque é o paciente que vai estar hipotenso, eu vou usar cristalóide preferencialmente aquecido, para a gente aquecer o paciente, tirar a hipotermia, mas sempre cristalóide, independente de água doce ou água salgada. Se eu estou falando de reanimação de alta qualidade, eu tenho que lembrar do POCS, né? Eu tenho aí protocolo CASA, tenho outras maneiras com que o POCS pode me ajudar. Eu vou avaliar se o meu coração está com sinais de hipocinesia segmentar, ou se realmente é aquele coração que não bate de jeito nenhum, né? E se você, mas eu não sei fazer POCS, aí você está dando bobeira, né? Você está dando bobeira porque o Emergent Stocks tem o maior curso de ultrassom, o maior e melhor curso de POCUS, né, de ultrassom point of care do país, que não é um país pequeno. Mas, por acaso, daqui a pouco, o doutor Calil e sua trupe já percorreram o país todo. Falta pouco, mas vai ser resolvido. Desculpa, é intercontinental, perdão. Então, assim, só em ser intercontinental já transformou no maior realmente, né? Então, assim, a gente tem, não é outro país, né? Não é como se fosse assim, um país que é aqui vizinho, não desmerecendo os países vizinhos, obviamente, mas é todo um oceano de conhecimento, informação e divulgação do ultrassom point of care. Não é fraco, não é fraco. Então, assim, cuidados neurointensivos. Por que é que tem um asterisco em cuidados neurointensivos? Quando a gente fala de paciente pós-parada, a gente vai lembrar de edema cerebral, vai lembrar de gravidade neurológica, vai lembrar que esse cérebro tem que estar molhado, que esse cérebro tem que estar salgado, que esse cérebro tem que estar evitando hipertermia, para não dizer frio, tá? Então, o que é que acontece? Algumas medidas para evitar esse edema cerebral, como solução hipertônica, como manitol, que seriam medidas feitas naturalmente em situações como AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico, seja um aneurisma que rompeu, situações que cursam também com edema cerebral, elas não trouxeram nenhum benefício, não mudaram o desfecho desses pacientes, né? Não tem mudança, não tem significância estatística. Obviamente, você não vai deixar o paciente hiponatrêmico, com hipertermia, nem outras medidas que a gente sabe que são prejudiciais, apesar de que a gente viu que essas medidas ativas para enxugar esse cérebro, não tem tanta diferença nesses pacientes, tá? Próxima pergunta é, hipotermia, apesar de termos
vários, né? Assim, todo mundo já viu um programa, acredite se quiser, né? Passando na televisão, YouTube, Discovery, vários outros canais, curiosidades, etc. Crianças, adultos que foram afogados, vítimas de afogamento em águas gélidas, né? Em águas de temperaturas realmente muito baixas, e às vezes por períodos bastante prolongados, horas de reanimação, às vezes mais de 1 hora de afogamento, e saíram sem nenhuma sequela neurológica, tá? Geralmente isso se dá, essa situação é atribuída ao fato de, por termos uma temperatura muito baixa, há uma demanda diminuída do cérebro e do corpo, né? O metabolismo vai para baixo também, e isso não consome tanto oxigênio residual que ainda está em circulação, e isso faz com que o paciente sobreviva sem uma lesão hipóxico-isquêmica severa, tá? Mas não foi visto benefício também em fazer hipotermia protetora, apesar desses relatos. Apesar desses relatos, a gente não viu, não foram vistos, não tem estudos mostrando benefício nesse paciente específico de afogamento, ok? E aí, o último do grau 6, a monitorização invasiva. A gente tem um paciente que tem o pulmão cheio d'água. A gente tem um paciente que o nosso foco é ventilação, que o nosso foco é oxigenar, que é melhorar a quantidade de ar, né, de oxigênio que tem dentro desse paciente. Então, é um paciente que eu vou fazer rotineiramente gasometria arterial. É um paciente que eu vou monitorizar essa saturação para tentar diminuir esse FO2, porque eu sei que a hiperóxia também é prejudicial. Então, vale fazer aí, com certeza, uma monitorização invasiva nesse paciente. Nem que seja para fazer uma pressão arterial invasiva e a gasometria não ter que ficar furando esse paciente. Já é excelente, ok? Grau 6. Beleza. Antes de falar de quem é reanimar, já que a gente está falando também do atendimento desse paciente, não só da classificação, eu vou comentar algumas coisas a mais daqui a pouco, mas a gente tem que lembrar que eu preciso de exame para esse paciente, eu preciso de radiografia, de tomografia, de diversas abordagens laboratoriais e de imagem, e vão ter condutas que parece natural tomá-las, mas que não vão ser feitas. E aí a gente vai comentar sobre isso. Então, já estou alertando vocês sobre isso. Agora a gente pergunta assim, quem é que eu vou reanimar, já que a gente está falando de parada cardiorrespiratória? Tempo de submersão menor que 1 hora. Ah, mas é uma criança e é muito gelada a água, e aí a gente quer reanimar. Beleza, a gente sabe que o afogamento, assim como outros tipos de trauma, tem um fator de comoção, de mexer, um fator emocional muito importante, um apelo emocional muito importante. Então, é comum vermos reanimações bastante prolongadas, não só por ser uma coisa súbita, considerada acidente, apesar de que a gente viu que a maioria das vezes não é um acidente, uma obra do acaso, e além disso, muitas vezes atinge pacientes jovens, o que faz com que as pessoas fiquem mais emotivas, certo? Então, mais de 1 hora considerado cadáver por afogamento, como a gente viu lá no começo. Tratar a hipotermia, né? A frase é só tá morto, se tiver quente, morto, né? Você desiste, você suspende as manobras de reanimação. Não, realmente ele está em assistolia, está em óbito, não teve mudança. Vamos cessar as medidas de reanimação se esse paciente tiver sido aquecido, se ele tiver pelo menos 34 graus. Por quê? A hipotermia severa pode, inclusive, alterar a percepção do ritmo cardíaco. Mesmo que eu mude a derivação e tudo, posso achar que é uma sistolia, posso dificultar, né, o metabolismo está mais baixo, posso dificultar a sensação, inclusive, de palpar pulso, e aí, mais uma vez, o POCUS entra como uma ajuda importantíssima para a gente avaliar a presença de atividade cardíaca ou não, certo? A gente tem, né? Se possível, se for viável, se eu for treinado, se eu souber como fazer, se eu conseguir fazer, ventilar, né? Iniciar o suporte ainda dentro da água, no grau 5. Nos outros graus não tem nenhuma
evidência, não tem benefício de fazer isso. A imobilização da coluna cervical, apesar de a gente saber, e aí trata-se de um tipo de afogamento secundário, o paciente, por exemplo, mergulha em águas rasas, foi mergulhar, bateu a cabeça, lesionou a cervical, caiu de uma altura muito alta, né, de vários metros, ou sofreu um trauma importante, tem um mecanismo importante que pode levar à lesão medular. Esse tipo de paciente, a gente faz a imobilização do neuroeixo. Tá? Tem indicação de fazer restrição de movimento da coluna, mas não está indicada essa imobilização, essa restrição de movimento em todos os pacientes. Só se você tiver uma história, algo que sugira um motivo para isso. Okay? Aqui a gente tem uma imagem, uma fotografia de um paciente atendido, participei desse atendimento, o paciente sofreu uma queda, tentativa de suicídio, 16 metros de altura, certo? Pulou de uma ponte, tentou suicidar, e aí foi um afogamento grau 3, mais um TCE com trauma cervical. Tá? A minha chegada, né, os bombeiros e a equipe básica já tinham removido o paciente da água, já tinha sido imobilizado, tinha sido feito aquecimento, a ambulância estava aquecida, o paciente estava com manta aluminizada e estava com oferta de oxigênio. Estava rebaixado, inconsciente e afogamento grau 3. Tá? A ausculta estava cheia de estertores, né? Um paciente que tem edema agudo, mas não tem hipotensão. Pressão normal, e aí fizemos a intubação desse paciente e removemos para o hospital de trauma. Tenho aqui um vídeo da intubação que eu quero mostrar uma coisa curiosa desses pacientes. Qual é o botão que eu aperto aqui? É só passar e foi? Pronto, então a gente tem aí um vídeo. Reparem que a cavidade oral dele está cheia de espuma. Isso não é saliva, tá? Não é aquela espuma rosa. Inclusive, ó, dentro da via aérea, lá, ó, você vê espuma saindo também. Isso aí tem base por conta do surfactante, faz ficar mais espumado, tá certo? E a gente tem... não tem uma espuma rosada, como, por exemplo, no edema agudo de pulmão hipertensivo, do paciente em insuficiência cardíaca. Tem uma espuma esbranquiçada, característica do afogamento. Foi utilizado o videolaringoscópio, além de ser realmente, por vários motivos, melhor para o paciente, eu não tinha uma facilidade de laringoscopar, de posicionar adequadamente esse paciente, porque é um paciente que tem indicação de restrição de movimento da coluna. Então, se eu tenho uma técnica, um dispositivo que me permite abordar essa via aérea sem ter que fazer o movimento, sem ter risco de prejudicar ainda mais esse paciente, causando menos estímulo álgico, causando menos estímulo adrenérgico, porque eu não vou estar afastando as minhas estruturas da via aérea, né? Eu vou estar contornando essas estruturas e permitindo que eu faça essa intubação, esse manejo da via aérea, melhor, né? Não só no paciente afogado, mas em qualquer paciente. Se eu tenho o melhor, eu vou utilizar o melhor, né? A minha primeira tentativa deve ser a minha melhor tentativa, deve ser a minha única tentativa. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Não tem sentido, eu tenho um super dispositivo e tenho um dispositivo básico, e aí eu tendo o super dispositivo, por exemplo, eu vou fazer um acesso central tendo o POX ao meu lado, eu vou fazer as cegas, porque o SOA é raiz, né? Raiz dos problemas, só se for. Vai fazer aí intercorrências desnecessariamente. Se eu tenho um dispositivo, eu devo utilizá-lo, porque é melhor para o paciente. Isso foram palmas? Oh, muito obrigado. Muito obrigado, porque nem tem gente aqui. Se tivesse, avalie, né? Então, vamos lá. Eu tenho o dispositivo, tenho que usar o dispositivo. Não tem sentido. Eu tenho o cérebro, eu vou usar meu cérebro, né? Essa é só questão de inteligência. Não precisa ser inteligente, não, viu? É lógica só. Tópicos importantes. Isso aqui para mim, é super natural você querer puxar a água para fora. Qual é o problema que o paciente está? Ele está com água dentro dele onde não devia, dentro do pulmão. O que eu tenho que fazer? Tirar a água. Aí eu vou lá, na minha cabeça, eu vou entrar com um super aspirador, passar pelo tubo, jogar lá dentro e puxar tudinho. Para mim faz todo sentido. Acontece que quando você aspira,
Se tiver água, vem água. Se não tiver água no canto que está passando, vem ar. Ou seja, você aumenta a hipóxia daquele paciente se você estiver puxando e não tiver água para puxar. Ou seja, chegou. O paciente está com a boca cheia d'água. Lateralizou, tirou o excesso. Ainda tem. Vou lá e uso aspirador. Entubei meu paciente. Está saindo água pelo tubo. Vou entrar no tubo e vou aspirar. Não está saindo. Continua reanimando. Tá certo? É importante se lembrar ou saber que o volume de água que é engolido é muito maior do que o que é aspirado. Mas eu não vou tentar fazer medidas ativas para a retirada dessa água do estômago também. Não vou fazer Heimlich, não vou comprimir o paciente para tirar a água, certo? Por quê? Um dos motivos, né? Quando eu tenho nesse paciente uma broncoaspiração, e aí a gente tem que lembrar aqui, passar sonda aumenta o risco de broncoaspiração. Fazer o Heimlich num paciente de estômago cheio aumenta o risco de broncoaspiração, porque esse paciente vai vomitar. Na verdade, mais de 60% dos pacientes afogados inconscientes vomitam, tá? Mais de 60%. E se eu ou mesmo que não seja eu, por um motivo, o paciente vomitou espontaneamente e broncoaspirou, eu aumento em quase 20% a mortalidade dele, 19%. Então, qualquer medida que eu possa evitar, tá? Se eu puder evitar fazer com que esse paciente broncoaspire, eu vou fazer. Né? Se eu vou lá tentar fazer medidas ativas, eu aumento em 5 vezes a chance do paciente vomitar. E se esse paciente vomitar, ele pode broncoaspirar. Se broncoaspirar, mortalidade vai lá para cima. Então, só o fato de eu fazer isso já aumenta em 19% a mortalidade do meu paciente. Tá? Só pelo risco de broncoaspiração. Então, sem medidas ativas. Vou utilizar a posição lateral de segurança, tá? Não tenho como entubar ainda, o paciente, eu estou num atendimento pré-hospitalar, ou então eu estou vi a pessoa, não estou trabalhando, vi a pessoa se afogando, foi retirada da água, o paciente está respirando, mesmo que esteja inconsciente, vou deixar ele em posição lateral de segurança para caso ele vomite e evitar a broncoaspiração. Uma pergunta muito frequente. Antibiótico profilaxia, ou seja, o paciente teve o afogamento, foi levado para o hospital, e aí disseram assim, mas é porque nessa cidade a gente tem aí 80% dos locais são impróprios para banho. Se a água não serve para tomar banho, imagine para se afogar. Né? Se não serve para fora de você, imagine para dentro. Vai estar contaminada. Eu sei que está contaminada, tá? E eu sei também que, além disso, mesmo os pacientes não afogados, que estão em ventilação mecânica, têm uma chance maior de infecção de via aérea, porque faz uma pneumonia associada à ventilação. Então, eu tenho um líquido que muitas vezes tem bactéria, tem fungo, que está dentro do pulmão, e eu tenho, além disso, a ventilação mecânica, que também aumenta a chance de infecção. Eu não vou fazer antibiótico nesses pacientes. Quando é que eu posso considerar? Paciente se afogando de um canal, um esgoto, um negócio que é extremamente contaminado. Eu posso pensar nisso, tá? Pensar. Normalmente, quando é que eu vou iniciar antibiótico? Febre persistente por 48 a 72 horas. Tá? Passou de 48 a 72 horas, posso pensar em iniciar antibiótico. Mas eu cheguei, fiz uma radiografia, não tinha... Está tranquilo. O tórax está tranquilo. Essas imagens iniciais, elas geralmente subestimam o problema. Tá? As alterações começam a aparecer com 12, 24 horas, certo? Inclusive, as imagens ressonância, por exemplo, o ideal é 72 horas, né? 3, 4 dias para você fazer, para poder pensar em prognóstico, certo? Então, as imagens iniciais não vão dizer muita coisa. Segunda coisa, não tem leucocitose, assim que chegou, normal. Pode aparecer? Pode. Mas não é indicação de usar antibiótico também, tá? O paciente tem que estar sinais de infecção. Você não vai tratar o exame, você vai tratar o paciente. Então, só vai fazer antibiótico, o paciente vai infecção, não o exame isolado. Uma dica boa, vai fazer uma broncoscopia, vai fazer um toalete, vai tirar aquele excesso de líquido, aproveita e faz uma cultura daquele meio. O paciente começou a apresentar sinais de infecção, faz antibiótico direcionado para o que você encontrou naquele meio. Aí é bom, tá certo?
Corticoide. Paciente, corticoide, não está respirando, vou fazer corticoide. Não, não vai fazer. Vai fazer corticoide quando? Quando o paciente evolui com broncoespasmo, e presta atenção, não é sibilo. Se tem água dentro do pulmão, se tem edema agudo, eu posso ter sibilo. E aí sibilo não quer dizer nada. Mais uma vez, o POCUS aí para ajudar a diferenciar se é um derrame, está cheio d'água, é um perfil B, é um broncoespasmo, ou realmente é por conta do líquido que está atrapalhando a passagem do ar e aí faz um sibilo. Está fazendo broncoespasmo, tem indicação de corticoide. Não tem? Não faz de rotina. Tá? Broncoscopia, acabamos de falar, pode ser um excelente auxiliar. Diurético. Fez um edema agudo. Vai fazer furosemida. É assim, doutor Calil? Se é edema agudo, disse lá, grau 3, edema agudo, grau 4, edema agudo, vou fazer furosemida. Não é. Né? Se você é assinante aqui da plataforma, ou se você já ouviu falar de edema agudo, já ouviu falar de como usar a furosemida, você vai ver que grande parte das vezes não só não vai ter benefício, como ainda vai ter prejuízo de usar. Esse paciente é um paciente hipervolêmico, relativamente, porque ele está cheio de água dentro do pulmão, né? Aí não era para ter água dentro do pulmão, então tem mais água do que era para ter. Mas só nessa teoria. Não é que nem um paciente que é dialítico, não está dialisando, não está urinando e tem volume em excesso, e aí precisa de diurético. Esse paciente precisa de diurético, o dialítico, né? O que tem insuficiência renal antes. Esse agora, porque se afogou, né? Esse diurético não vai tirar, não vai enxugar o pulmão, tirar a água do afogamento e vai fazer o paciente ficar bem. Não, isso não vai fazer, profilático também não. Esse paciente pode evoluir com insuficiência renal aguda porque fez uma hemoglobinúria, uma mioglobinúria, lesionou o rim. Pode. Aí pode ser que precise fazer diurético desse paciente porque ele teve a insuficiência renal aguda? Pode. Mas de rotina, de cara já, porque sim? Não. Tá? Não vai fazer. Próximo passo. Resumindo, o próximo passo já é o passo para trás, na verdade, né? Então, resgate e grau 1. Não vou internar. Resgate é aquele paciente que nem se afogou. Grau 1, só o susto. Não vai internar. Grau 2, vou colocar com oxigênio, não invasivo, né? Geralmente só o catéter vai resolver. Posso usar a ventilação não invasiva. E 6 a 24 horas de observação. Depois disso, se ele continuou bem, casa. 3 a 6, grande parte do 3, né? Acima de 70%, vai entubar, ventilação mecânica e UTI. 4, 5, 6, todo mundo vai ser essa mesma conduta. Prognóstico. Quanto menor o grau, melhor o prognóstico. Tá? Se você pegar todos os graus, de 1 a 5 só, de 1 a 5, 95% recebe alta hospitalar sem sequela. 1%, grau 1, 0% de mortalidade. Grau 2, 0,6 e assim por diante, até chegar no grau 6, que tem 93% de mortalidade, ou seja, é muito grave. Né? Parada extra-hospitalar. Se for acima de 10 minutos de submersão, se o paciente estiver inconsciente, não precisa nem ser grau 6 não, estiver inconsciente, tudo isso são fatores de piora de prognóstico. Então, quanto mais grave o paciente estiver no começo, mais grave ele pode evoluir e maiores as chances de ele evoluir mal. Para não esquecer, o melhor tratamento é a prevenção, você tem que respeitar os seus limites, aí lembrando, né, o cartão Black, porque os limites são lá em cima. Não vai nessa, tá? Não se torne mais uma vítima. Aqueça o seu paciente. O paciente só está morto se estiver quente e morto. E um ponto importante que eu não falei, mas você não pode esquecer, seque o paciente antes do choque. Mas o paciente não é em assistolia, que história de choque é essa? Lembra que a gente tem afogamento primário, a gente tem afogamento secundário. Se o paciente tiver indicação de choque, você vai chocar, e antes de chocar, esse paciente tem que ser enxugado. Por quê? Porque você vai prejudicar o paciente, pode prejudicar a equipe, caso não o faça, certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, a gente fez aí a revisão dos pontos importantes, teve qualquer dúvida, não entendeu, manda mensagem, manda direct, tem aí meu e-mail, ginilfranca@emergencistas.med.br, entra lá no Instagram, Doses de Emergência, manda um direct, pergunta lá, não tem problema, tá certo? Pode falar que a gente está
à disposição. À disposição. Então, muitíssimo obrigado pela atenção, muitíssimo obrigado pelo tempo. Um forte abraço e até a próxima.